Hoje em dia aquilo que se conhece desta estrutura, que é uma estrutura romana, que é o criptopórtico, é apenas uma parte daquilo que seria primitivamente. Desconhecemos a totalidade, qual é que seria a totalidade deste criptopórtico, e aquilo que visitamos também hoje em dia é apenas uma pequena parte daquilo que foi registado até ao século XIX pertencente a esta estrutura. Nas paredes pode-se ver precisamente o nível normal das águas com uma ligeira oscilação, não é? Durante o ano, também um pouco em função das marés, mas a influência do rio em relação ao nível das águas que se concentram cá dentro não é tão grande como eventualmente a proximidade nos pode levar a crer. Algumas centenas de anos atrás, portanto, para nós arqueólogos não há muito tempo atrás, ainda havia ribeiras, não é? Nomeadamente na zona da Avenida da Liberdade, na zona da Almirante Reis, ribeiras que corriam a céu aberto. Entretanto, a evolução da cidade, a evolução urbanística da cidade, empurrou essas águas para baixo e enterrou-as, ainda que tenham sido feitos alguns caneiros para as canalizar. Quer dizer, as águas que antigamente se desenvolviam a céu aberto também foram empurradas para os níveis subterrâneos e, claro, obviamente os níveis freáticos também subiram. Do ponto de vista geomorfológico, as terras são muito pouco consistentes. Os romanos, quando tiveram necessidade de construir aqui, porque a cidade de Olisipo era uma cidade que estava em crescimento no século I, Lisboa, Olisipo, portanto, é a cidade mais ocidental do Império Romano. E é através de Lisboa que se faz o interface entre o Mediterrâneo, o mundo mediterrâneo, e o mundo do Atlântico Norte. Como a cidade vai crescendo e a dinâmica comercial e económica do Império também está pujante na altura, a cidade tem que responder às necessidades desse emergente comércio, que cada vez é maior. Então vai ser necessário construir-se uma série de infraestruturas e de estruturas de apoio precisamente ao comércio e à atividade mercantil. Os romanos vão adotar uma solução que é muito comum em relação à arquitetura e à engenharia romana, que é a criação do denominado criptopórtico, que é, ao cabo e ao resto, uma plataforma artificial vertical, horizontal, aliás, que consiste numa série de galerias abobadadas que estão dispostas paralela e perpendicularmente umas às outras, formando, portanto, um alicerce grande sobre o qual, então, sim, seriam feitas as construções que eles pretendiam fazer. É construída primitivamente segundo aquilo que nós pensamos logo no século I. E porquê século I? Porque hão de reparar que algumas das cantarias têm esta característica, que é aquilo que nós chamamos os almofadados romanos, que é um celhar com uma moldura à volta, ao centro do qual se destaca uma espécie de uma almofada. Este tipo de aparelho construtivo é muito frequente e muito comum, sobretudo nas construções romanas do século I, mais concretamente mesmo durante o período do reinado do Imperador Augusto. Ao longo da sua existência foi tendo alterações, ou foi sendo refeita, ou foi sendo ampliada, ou foi intencionalmente refeita, ou foi na sequência de algum tremor de terra, ou de algum incidente que aconteceu e que a estrutura teve que ser refeita. Encontramos então na denominada Galeria das Nascentes. A Galeria das Nascentes tem este nome porque, se repararem lá ao fundo, vê-se mesmo o movimento das águas, do borbulhar da água, dos níveis freáticos, a irromperem através da fenda que existe ao longo de toda a galeria, tanto pelas paredes como pelo teto. Em cerca de 1770, quando os eruditos de então identificaram e interpretaram esta estrutura, interpretaram-na erradamente como se tratando de termas romanas. E, aliás, foram eles que denominaram esta galeria como sendo a Galeria das Nascentes. Simultaneamente com a ocorrência de muita água aqui dentro, apareceu também uma inscrição dedicada ao deus Esculápio, portanto, a base de uma escultura, um pedestal dedicado ao deus Esculápio. Esculápio é o deus da medicina e o deus da saúde romana. De maneira que, pronto, os eruditos fizeram ligação logo. Água, o deus da medicina, então isto são as termas romanas, mas não. Quem conhecer umas termas romanas e já tiver visitado umas termas romanas, a tipologia arquitetónica de umas termas é completamente diferente daquilo que nós estamos a ver neste momento. Começou também, entre a população de Lisboa e das áreas limítrofes, a ter-se a ideia de que as águas que se acumulavam cá dentro eram águas com poderes curativos. E então havia muita gente que
vinha a Lisboa e vinha concretamente a este poço que está aqui assim por cima, que era o chamado Poço das Águas Santas, que vinham tirar água porque acreditavam que estas águas tinham um efeito curativo, nomeadamente para doenças dos olhos. Ainda há algumas dezenas de anos, quando as pessoas vinham aqui, ainda havia pessoas de idade que traziam, isto são colegas mais antigos que nos contam, que traziam garrafinhas para levar a água para casa, para os problemas de saúde. Haverá alguma referência literária, por exemplo, na literatura portuguesa, a este poço? Curiosamente há. Curiosamente, creio que há um livro qualquer, acho que é do Essa de Queiroz, em que se faz referência ao Poço das Águas Santas. Mais recentemente, para aí desde a década de 70, mais ou menos, os historiadores e os arqueólogos viraram-se então para a real interpretação do que é esta estrutura, que é então um criptopórtico.